decidiu, foi forçado a abrir. Então começou a transição. Recording is on. Começou a transição democrática e em 2023 tivemos a eleição. O PITA, que era do partido, vou colocar como partido laranja, que é o partido de centro-esquerda progressista que tinha como pautas aquelas pautas que eram dos protestos. Eles abraçaram essas pautas. Então esse partido laranja é o partido que foi o mais votado no parlamento. Ele ganhou, mas ele não levou, porque foi barrado pelo Senado, que ainda era escolhido pela ditadura militar. Quem assumiu o governo foi Sreta Thavisin, que era do PEUTAI, que é o Partido Vermelho, que é o partido que herdou, o herdeiro do partido que foi dissolvido pela ditadura, partido dos anteriores primeiros ministros já derrubados da família Shinawatra. Então, Thavisin, ele teve que se articular com os militares, porque os militares queriam fazer essa transição guiada por eles. Eles queriam ter esse poder de guiar a abertura democrática para não sofrer represálias. Então, eles tinham medo, eles impuseram uma anistia virtual para eles, fazendo isso, se articulando. Olha, vamos apoiar você se você não perseguir a gente depois. E essa era a única saída. Ele foi muito criticado por isso, mas o Sreta, ele acabou virando primeiro-ministro. Depois a centro-esquerda rompeu em dois. Então o partido laranja virou oposição do Partido Vermelho, ou seja, um centro-esquerda progressista e um centro-esquerda ali mais liberal, que flerta com o centro-direita, e que se articulou com os militares para poder sobreviver, para poder governar. Ele foi eleito primeiro, mas depois foi retirado aí por acusação de corrupção. E aí foi eleita a Ayin Shinawatra, que é a atual primeira-ministra, em 2024. E aí, 2023, é a quarta geração das séries, é a geração que eu chamo de geração democrática, porque nessa nova democracia, essa foto é muito importante para mim, especial, dessa série. Essa série aqui é a primeira dessa nova geração, quarta geração, que é a Moonlight Chicken, que vai falar muito sobre desigualdade, que vai retratar a Tailândia real, não aquela Tailândia que eu mostrei no começo, do mosaico que é feito para o turista ver. A Tailândia real, com os problemas reais, né? Com muitos problemas, como todo país da periferia global tem. A Tailândia é um país de periferia global, não é um país desenvolvido, é um país que está se desenvolvendo, mas tem todo o potencial, assim como o Brasil, é muito parecido com o Brasil nessas questões. Bad Friend, essa é uma série, essa foto aqui é uma foto de uma cena dessa Bad Friend de 2023. Fala muito sobre a questão do casamento igualitário também. Essa que é Plano de Casamento de 2024 também foca muito nisso, e aí isso está sendo discutido dentro da política também, com grupos agora se reorganizaram. Nessa nova democracia, eles se reorganizaram para poder discutir esse assunto de novo e pautar isso com um projeto de lei. Essa aqui eu coloquei aqui porque é a última série que fez muito sucesso, que acabou há pouco tempo, que é Gel Boys, que ela faz um retorno estético aos anos 2000. A série é muito boa também. E aqui um adendo. Em 2024 ocorreu a eleição, chamada eleição mais complexa do mundo, do Senado tailandês, porque antes os senadores eram indicados pelos militares e agora foi liberado para eles serem eleitos. Só que não é tão simples assim, né? O Senado ele não é eleito por voto direto, ele é eleito por voto indireto, e só quem pode se candidatar são pessoas apolíticas que sem filiação partidária e que fazem parte de um grupo profissional. Então, é como se fosse uma organização sindical.
só que sem o sindicato. São grupos de trabalhadores, por exemplo, servidores públicos, professores, acadêmicos, empresários. E aí são 3 etapas. Na verdade, são 3 etapas, que são a etapa do... Uma eleição tem lá 7 mil profissionais. E aí esses profissionais, reunidos em 20 grupos profissionais, 20 de categorias diferentes, vão se eleger entre si, que vão províncias, e uma eleição nacional para arrestar 200 senadores. Foram eleitos muitos senadores tradicionalistas, né? Conservadores. Mas, por incrível que pareça, esses senadores, eles observando a conjuntura cultural, social do país, não barraram a questão do casamento igualitário. Eu pensava que eles iam barrar, mas não barraram. Né? Esse é o prédio do parlamento, é o maior prédio do parlamento do mundo, é o novo parlamento da Tailândia, fica nas margens do rio chamado Rio Chao Phraya, que é o principal rio que corta Bangkok. Em 2024, essa proposta do casamento igualitário foi passando, né? Passou pela Câmara, primeiro como projeto de substituir os termos heteronormativos marido e esposa do Código Civil por pessoas casadas, e foi aprovado pelo Senado. Eles falaram, opa, agora é a nossa brecha. E acabou que passou. Claro que alguns conservadores gritaram, falaram que ia acabar com ameaçava a família tradicional. Alguns falaram que a Tailândia não estava pronta, que era influência ocidental, mas acabou passando. E não é uma influência ocidental. Vejam, as hijras na Índia são reconhecidas como terceiro sexo desde antes, muito antes do que a gente convenciona como modernidade, né? A chegada, a reorganização do subcontinente indiano, muito antes dos ingleses. Os ingleses é que colocaram leis homofóbicas na Índia. Então, sempre foi reconhecido como... Então, não é uma invenção ocidental, pelo contrário. Né? O Ocidente colocou barreiras onde colocou os pés como colonizador. Essa é uma foto emblemática também, é desse ano, 2025. Por quê? Porque essa oposição, a oposição laranja do Partido Progressista, se uniu a outros opositores para tentar derrubar com voto de confiança a primeira-ministra, a Ishnawatra. E não conseguiram. Então, ela está conseguindo se manter no governo, ela levou um voto de confiança do parlamento e voltou a governar sem muitas crises, porque a Tailândia voltou a ter crises. Volta a democracia, mas com a democracia volta as questões da política corriqueira, que são as crises. E essa é a foto mais emblemática do ano, janeiro de 2025, casamento do Porsche e do Armin, são os 2 atores veteranos da Tailândia, 2 ativistas, e que foi simbólico, que foram os primeiros a assinar a certidão de casamento. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Deixa eu voltar aqui. Espero que ninguém tenha dormido. Muito obrigado, Marcos. De forma alguma, cara. Muito legal mesmo. Esse pessoal tá aqui ainda. Teve um momento que você deve ter ouvido que voltou a gravar, né? Porque minha internet oscilou. Mas ao final da sala eu consigo baixar os arquivos. Espero que o primeiro tenha ficado arquivado. Ele fica, tá? Mas depois eu junto os arquivos todos na hora de divulgar dentro do canal do Sastra. Eu vou ler a mensagem da Morgana, que eu acho que ela está sem microfone. Ela diz o seguinte: é incrível, professor Marcos, muitíssimo obrigado. E a gente pode abrir, então, para questões, né, Morgana? Então, fique à vontade, se você quiser começar com qualquer questionamento, comentário.
tenho a minha pergunta engatilhada aqui também. Pode fazer, pode falar. Bom, então, enquanto ela escreve, se ela tiver alguma coisa, eu vou perguntar. Então, você apresentou um histórico de reações da sociedade civil, né, com essas várias gerações de séries Y. Eu queria falar um pouco sobre conquistas institucionais, que me parecem ser muito centrais também para a questão da aprovação do casamento igualitário, né? E segundo o artigo do Douglas Sanders, ele põe elas como uma inovação institucional, de certa forma, dentro de um contexto asiático, por causa da abrangência da sua atuação. Né? Então, na página 4 do PDF do artigo, ele menciona o tal do RLPD, que seria traduzindo o Departamento de Proteção de Direitos e Liberdades, como uma ala dentro do Ministério da Justiça tailandês, interessantemente. E ele cita que as atividades dessa ala incluem proteção a grupos vulneráveis, né, trabalhadoras sexuais, sobretudo, acompanhamento de projetos de lei. Isso eu queria até te perguntar, acompanhamento, qual o nível, né, qual o peso que eles têm para definir um projeto de lei? Fala de assistência jurídica, promoção de igualdade e não discriminação. A minha questão é, quão efetiva é a atuação dessa inovação institucional que ele põe e quão ligada ela está às mobilizações da sociedade civil. Né? Então, quanto de espaço a sociedade civil tem com os membros dessa fatia do Ministério da Justiça tailandês? Obrigado pela pergunta. Não é só não é só esse departamento, são algumas inovações jurídicas que vieram com a democracia, essa nova democracia depois da abertura, para garantir esses direitos, né? Não só direitos, mas tem agora um departamento o nome é esse, The Soft Power, né? Porque quando a gente pensa no K-pop, o K-pop ele é um incentivo do governo sul-coreano. Ele tem muito do governo sul-coreano ali, como vender uma imagem da Coreia do Sul. As séries Y, não. As séries Y são uma reação da sociedade civil organizada. O governo nunca se meteu nisso, né? Nunca foi uma questão nem incentivar, igual a China. Né? A China, eles falam que não incentivam e nem desaprovam. Não é uma questão da seara pública, não é uma questão a ser discutido num foro de interesse público. Na Tailândia, isso nasceu na sociedade civil organizada e passou a ser discutido agora, muito recente, é fruto principalmente do governo dela, da Inti Nawatra. Porque ela, claro, muita gente criticou ela, ela é guiada pelo pai, né? Quem governa a Tailândia é o Thaksin através da filha. Então as críticas eram muito pesadas em cima dela até alguns dias atrás. E ela conseguiu tirar isso de letra no parlamento. Mas a efetividade desse departamento tem sido eficaz agora, né? Antes, qualquer tipo de departamento criado durante um governo, durante uma ditadura militar, seria fachada. Né? Evidentemente, de 2014 a 2019, não havia questionamento nenhum de oposição, porque era uma ditadura fechada. Em 2019 ele começa a abrir com aquela fachada de democracia, e algumas organizações começaram a tomar forma, e ela que consolidou isso, né? Porque isso era uma pauta do Move Forward, do partido que foi dissolvido recentemente, nasceu com outro nome, renasceu com outro nome, que eles chamam lá de reencarnou. Né? O partido reencarnou com outro nome, que é o Partido Laranja, que é o partido que tem todas essas pautas muito progressistas que foram rejeitadas pelos militares, pelos conservadores. É efetivo agora, né? Falo, desde quando passou a lei do casamento igualitário,
é muito efetivo, e tem a fiscalização toda como se fosse comissões dentro do parlamento, com a nossa Constituição a Comissão de Constituição e Justiça. Lá no parlamento também tem uma Constituição de controle, comissão de controle prévio, controle de constitucionalidade prévio, tem comissões também de defesa, iguais daqui, só que lá é uma comissão conjunta, e dentro do parlamento tem essas comissões que fiscalizam o andamento dessas leis, para não retroceder nos direitos, sim, aumentar os direitos. Então, vejo que foi um processo para aprovação dessa lei que começou em 2024, efetivamente, e foram escadas de tensões, porque tinha que passar pelo parlamento, pela Câmara Baixa. Passou. Beleza. Aí tinha que passar pelo Senado. E o Senado recém-eleito, cheio de conservador. E aí, surpreendentemente, passou. Depois, diferentemente daqui, por exemplo, no Brasil, é uma monarquia constitucional. Ela não é uma monarquia parlamentar tradicional. Então, a supremacia não é do parlamento. O rei tem muito papel dentro do papel do controle mesmo legal. Então, é ele que fala, essa lei vai ou essa lei não vai. Ou seja, é ele que sanciona, ratifica, sanciona, e ele aprovou. E ainda tem o vacatio legis, ou seja, o tempo de vacância da lei, para a lei entrar entrar na sociedade, a sociedade se adaptar com as mudanças da lei. Então, ela foi aprovada no passado e entrou em vigor 24 de janeiro, 25 de janeiro, efetivamente. E aí teve o casamento coletivo, que é a foto inicial da apresentação, ela com o Porsche e o Armin, que são atores emblemáticos, são ativistas, mas a integração, evidentemente, a integração com a sociedade civil, a sociedade civil abraçou isso, é um processo. A sociedade civil começou a se abrir lá nos anos 2000, é um processo de avanços e retrocessos, mas depois de um certo tempo, depois da consolidação dessas séries em TV aberta, e de propaganda e muita massificação da cultura, há uma aceitação. Evidentemente que tem famílias tradicionais que não aceitam, evidentemente que tem homofobia em qualquer lugar do mundo. Como eu disse, a Tailândia não é paraíso na Terra, mas é um país que mais tem aceitação e tem capacidade de produzir direitos nessa direção. Evidentemente que é um país cheio de crises, teve um dos países que mais teve golpe de Estado no século XX, então tem essa problemática da política, tem uma centro-esquerda que está desunida, está separada, mas aí a gente tem um exemplo aqui do lado, que é a Bolívia, que também está na mesma situação, evidentemente com cenários conjunturais diferentes, mas a esquerda não consegue manter uma unificação de pautas, né? Uma é muito intensa, muito mais radical, e a outra é muito mais cuidadosa para avançar. Então, uma quer avançar com o pé na porta e a outra fazer acordos políticos, né? Levar a coisa pela política. A sociedade civil abraçou, empresários, a juventude em peso, inclusive atores, votaram com a camisa laranja na eleição de 2023, então, demonstrando que eles abraçavam um partido entendido como um pouco mais radical. Não sei se eu consegui responder seu questionamento. Perfeito, muito obrigado. A Morgana postou a pergunta dela, então eu vou ler. Ela diz: a questão do casamento igualitário já era algo discutido há muitos anos na Tailândia, não?
mesmo que não oficialmente por parte política no Senado, mas a partir de ativistas políticos, a população LGBTQIA+ do país. Essa questão do casamento igualitário era discutida desde quando começou a produção audiovisual mesmo. Desde Bangkok, desde o filme de 2007, Love of Cyan, Bangkok Love Story, desde esses filmes de 2007, isso era discutido, mas era discutido até antes, mas era discutido dentro da sociedade civil, dentro de grupos de ativistas, mas não tinha institucionalização, porque nesse período do Thaksin Shinawatra como primeiro-ministro, a prioridade dele era redistribuir renda. Então, a prioridade dele era o foco no nordeste do país, a questão dos empréstimos para a população mais pobre, a questão de aumentar a classe média do país. Foi visto como populista. Então era uma pauta que ele foi chamado muitas vezes de esquerdista, de socialista, mas não tinha nada a ver, porque o Thaksin é um bilionário empresário do ramo das telecomunicações. Tá? A família Shinawatra é uma das famílias mais ricas do Tailândia. E isso era discutido. Tem um filme chamado Deal the Movie, que é com o Pawhat, o On, né? Tem um apelido de On, que é o mesmo que vai estrelar, que estrelou a série Bad Buddy. E esse filme ele fala um pouquinho de como é que era essa questão da década de 90. Era bem complicado, tinha campos de reeducação para os meninos nas escolas, feitos pelos militares. Então, era uma questão que, se falasse em público, era uma questão ainda um tabu. Na década de 80, era pior. Era visto como um karma negativo. Que eles usavam o budismo como uma construção retórica para invalidar o tema. E aí vocês veem isso no Until We Meet Again, que é uma série que é uma série de fantasia, uma série que fala de reencarnação, uma série que tem efeitos especiais e tal. Muito boa, por sinal. Aliás, é a série mais dramática que tem no catálogo tailandês. Né? Quem assiste essa série vai chorar do começo ao fim. Mas muito, muito bonita a história também. É uma série de ficção, no caso. E vai mostrar como é que era a não aceitação na década de 80, né? Mostra um pouquinho do que era esse espírito, esse que a gente chama como historiador do Zeitgeist, né? Do espírito do tempo. É inegável que na década de 80 era ruim, na década de 90 era um pouco melhor, e isso é um processo. Na primeira década de 2000, isso começou a ser discutido. Obrigado, Morgana. Ela comentou que é muito bom descobrir as séries, os filmes, né? É porque quase ninguém conhece a produção tailandesa, né? Uma produção, como já tinha falado em outra oportunidade aqui. A Tailândia nunca foi colonizada, então ela tem um problema com a língua inglesa. Apesar das escolas serem bilíngues, o inglês ainda é visto como uma língua do colonizador, ou daquele que tentou colonizar. Apesar de que a Inglaterra tentou poucas vezes, a França foi mais incisiva, quase começou uma guerra, chegou a iniciar uma pequena guerra, abocanhou Laos como moeda de troca para deixar a Tailândia em paz, mas eles têm esse problema com a questão da internacionalização. Por exemplo, Na Família Nós Confiamos é a novela, série, novela que mais fez sucesso na TV tailandesa. Só tem atores muito
gabaritados, só que ela não tem tradução para inglês. Não está traduzida, não tem legenda. Esse é um problema. É uma série que facilmente iria para a TV aberta no Brasil, porque ela é aquela famosa série Quem Matou Fulano. É uma fórmula muito utilizada nas novelas brasileiras. Mas é uma questão que era discutida que, através desse processo de discussão para a esfera política. Então, ela nasce na esfera privada e ela vai para a esfera política, e que é um processo. Né? Todo processo histórico, político, é um processo longo, ou um processo de média duração, ou é um processo de longa duração. Não tem instantaneidade. E ainda mais um tema que era rejeitado pela sociedade civil na década de 80. Né? Então, isso passa a ser, através das séries, isso passa a ser discutido na sociedade civil com mais vigor e passa da sociedade civil para a esfera pública. E da esfera pública passa para a efetividade jurídica, como uma necessidade de resguardar o direito desta população. Assistam Not Me. Not Me é a série que eu falei que é estrelada pelo cientista político Gan, né, Gatapan. Ele é um cara que é um ativista também e que é muito, muito politizada. Vocês vão ver diversas séries, diversas cenas nessa série, cenas que ocorreram na vida real. Né? A famosa cena de quando haviam os protestos, eles prenderam os estudantes, milhares de estudantes cercaram o carro da polícia e tiraram os estudantes que estavam presos dentro do carro da polícia. Então essa cena ela ficou muito famosa e ela aparece nessa série. Uma série que a diretora é a Anusha, é uma grande diretora, como eu disse, mulher trans, e em termos de crítica, é a que tem mais crítica política e social. Então, não é à toa que ela é premiada e que ela tem uma visibilidade política muito grande. Que a série mais politizada da Tailândia é essa série, que ela vai tocar em várias feridas, né? Várias feridas. O nepotismo, corrupção, crítica contra o autoritarismo, contra o governo, desigualdade social, vai bater em vários problemas. Isso durante a pandemia, tá? Foi gravado, foi uma gravação bem pesada, bem intensa, tinha que ser gravado rápido e foi um salto. Ela é um marco como obra cinematográfica, como obra, no caso, como obra televisiva, e como discussão na sociedade civil. Então é uma série emblemática mesmo. Tem outras séries muito boas, né? Sou suspeito para falar, mas é isso. Maravilha. Posso fazer mais uma pergunta? A classe sacerdotal na Tailândia é uma das maiores do mundo, né? No mundo budista, pensando nos 6 países em que o budismo é uma religião de peso, né, oficial. Você mencionou que nos anos 80 ela agiu mais como um fator impeditivo, né, de desenvolvimento dessas conquistas. Eu imagino que tenha sido uma questão teológica, né, de de interpretar a questão do casamento igualitário como algo que traz mau karma, etc. E na história que você contou, ela não é uma personagem. Então, minha pergunta é, pensando nos desenvolvimentos paralelos com Myanmar, em que os monges eles sempre foram reticentes, não quiseram falar muito e ajudar, vamos dizer, na
nas causas da sociedade, mas que na Revolução Açafrão tiveram um papel importante. Houve isso em certo momento na Tailândia, ou eles ainda são uma classe que finge que o assunto não tem nada a ver com eles? O primeiro ponto, né? O budismo Theravada, que é o budismo tailandês, ele não é uma religião, ele é uma filosofia. De fato, ele não tem, ele é escrito como uma religião na Constituição, como religião oficial, porque por tradição, lá no século XVII, o rei francês, na verdade, o secretário de Estado, cardeal de Richelieu, tinha a ideia de tomar a Tailândia como uma colônia. Então já havia essa ideia desde o século XVI, desde o século, na verdade, XIV, havia esse intento de potências tomarem a Tailândia. A Tailândia é um país que se unificou no século XIII, então desde sempre, quase, a Tailândia foi vista como um objeto de conquista. Lá no século XVII, né, século XVII, o cardeal Richelieu e o Luís XIII, e eles tinham essa ideia, né, e essa ideia foi levada por reis franceses em tomar aquela região. Conseguiram Camboja, conseguiram Vietnã, né, criaram a Indochina francesa, mas nunca conseguiram a Tailândia. Um rei muito sábio da Tailândia teve a ideia de transformar o budismo em religião oficial, porque, tendo uma religião, não precisam ser catequizados. Não era uma terra mais sem rei, sem lei e sem fé. Ou seja, não eram passíveis mais de serem colonizados. Evidentemente que tem muitos tailandeses que são budistas não praticantes, budistas praticantes, que têm outras religiões, praticam religiões hinduístas, religiões tradicionais. Isso é muito aberto, né? Mas o budismo Theravada não é visto, na realidade, como uma religião, assim como uma filosofia. Não tem Deus, não tem essas questões de dogma. Tem alguns princípios que devem ser seguidos para uma boa vida, né? Para uma vida melhor e para não reencarnar de forma eterna e se livrar da roda de samsara, se livrar dessa coisa da reencarnação eterna. Mas sem entrar na questão da religião, olha, da filosofia do budismo Theravada, os monges budistas, eles, na década de 80, não é que a religião, a filosofia budista, se metia nas questões da vida civil. As pessoas interpretavam desta maneira errônea, muito influenciados por uma questão externa, para poder condenar, para poder defender a família tradicional, porque queriam que a família perpetuasse, queriam fazer casamentos arranjados com outras famílias também. Então tem uma questão econômica também muito pesada. Então isso era mais um discurso, era uma força discursiva do que uma prática, né? Porque os monges, apesar do rei ser o líder dessa, entre aspas, religião, o rei, ele delega essa função ao patriarca, que é uma espécie de líder religioso. Ele é um monge budista, que ele é tido como um líder da religião, entre muitas aspas, né? Mas não é uma questão para eles. Até hoje não é uma questão. Para eles isso é indiferente. Não é uma questão que entre na discussão
deles. Nem política, nem eles não costumam se intrometer na política, não costumam se intrometer em questões da vida civil, da sociedade, da economia. Eles simplesmente estão ali cumprindo o seu papel de manutenção daquela ordem filosófica e daquela... Claro, tem a questão da caridade, tem a questão da doação, então manter essa linha de pensamento dos tailandeses, de manter esses ensinamentos para uma boa sociedade. Vou resumir muito aqui essa questão, que é uma questão complexa que entra outros fatores que dizem respeito à monarquia, que dizem respeito à manutenção do que é a monarquia tailandesa. Então, eles estão ali porque eles são base da monarquia, do discurso de legitimação da monarquia, e não se metem em questões políticas. Você não vai ver os monges pegando em armas, como foi na questão de Myanmar. Os monges tailandeses são mais tranquilos nessa questão, mas se tiver que lutar, eles vão lutar, porque em outros períodos da história eles lutaram. Então, eles preferem se abster dessas questões, dessas discussões, entre aspas, mundanas. Né? Beleza, obrigado. Morgana, tem mais alguma pergunta? Você gostaria de deixar algum comentário? Você participou, né, Marcos, de uma dessas séries, como... Você teve algum nível de participação nelas? Eu lembro que você mencionou isso. Algumas com consultoria de produção. Entendi. Elenco. Alguma pergunta a mais? Que não temos. Com isso, se vocês concordarem, a gente pode fechar esse encontro. Agradeço imensamente sua presença, seu compartilhar esse conhecimento, muito legal mesmo. Morgana também, bem-vinda novamente aqui. Então, conforme eu baixar os arquivos e montar tudo, a gente vai se comunicando pelo grupo do WhatsApp. A gente vai ter as atualizações de sempre. Obrigado. Tá bom, pessoal. Então, boa noite para vocês. Até. Tchau, tchau.